Alô, pessoal, tranquilito no mas? Pesquisas de longo prazo a campo, com gesso agrícola, que trazem resultados de efeito desse insumo sobre a estrutura do solo, também sobre o aproveitamento do nitrogênio pelas culturas e muito mais. Sobre esses temas, conversei com o professor Dr. Marcelo Miller, da Universidade do Centro-Oeste do Paraná, campus Guarapuava. É imperdível. Alô, pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com o professor Dr. Marcelo Miller, da Unicentro de Guarapuava. Ele tem trabalhos extremamente interessantes com gesso agrícola, em que um dos aspectos que ele aborda é a estruturação do solo, outros são lixiviações de nutrientes, e nós vamos conversar sobre esses trabalhos publicados e que eu já deixo também para todos toda a bibliografia, a referência na descrição do vídeo. Marcelo, muito obrigado por estar aqui no canal Adubos e Adubações. Eu lhe agradeço demais, em meu nome, em nome das pessoas que vão assistir. Os seus trabalhos são extremamente importantes e interessantes para que todos conheçam. Marcelo, a primeira pergunta. Você e colegas publicaram trabalhos que relacionam a aplicação de gesso com a estrutura do solo e também com o tráfego de máquinas, inclusive estudando o efeito residual após vários anos de aplicação deste insumo. Você poderia descrever como essas pesquisas foram realizadas e os seus resultados? Ótimo, Nelson. Então, agradeço o convite, primeiramente, e também estendo esse nosso cumprimento a todos que nos assistem. Esses trabalhos com gesso, eu preciso aqui fazer já de início, uma referência muito importante aqui para nós no Paraná e pessoalmente, para mim, o professor Eduardo Caires, uma referência no estudo não só da correção da acidez, mas do perfil do solo como um todo, um preparo. O professor Caires aqui para nós é uma referência no Paraná. O professor Caires havia instalado um experimento aqui na nossa região, e antes mesmo de eu ter um experimento próprio na região, junto aqui ao programa de pós-graduação de agronomia da Unicentro, nós tivemos a participação do professor Cássio Antônio Tormena, da UEM, uma pessoa que também é uma grande referência para mim na parte de física do solo, e durante as disciplinas dele, a gente acabou conseguindo avaliar física do solo num experimento que o professor Caires tinha com gesso aqui na nossa região. Nesse experimento, nessa primeira oportunidade de avaliação, nós utilizamos a avaliação da estrutura do solo por técnicas visuais, isso cresceu no Brasil, a própria Embrapa começou a trabalhar com essa avaliação visual, e na avaliação visual a gente viu já alguma interferência significativa do gesso na estrutura do solo, Doses mais elevadas de gesso que estavam presentes no estudo, de 8, de 12 toneladas por hectare, até aumentaram um pouco de argila dispersa, E em alguns desses tratamentos com maior dose de gesso, a gente viu uma média maior dessa nota visual que a gente dá para a estrutura do solo, Mas dentro de um limite que é considerado pela própria técnica como aceitável, de qualidade, do solo. Posteriormente, eu acabei instalando um experimento aqui dentro do próprio campo experimental da Unicentro, em Guarapuava, e anos depois um aluno fazendo doutorado, ele acabou fazendo o doutorado lá em Maringá, e ele acabou fazendo então trilhas de compactação nesse experimento nosso aqui de Guarapuava. E o que a gente percebeu foi que o gesso, aliviou os efeitos negativos da compactação. Não chegou... a compactação prejudicou, no caso dele, ele se fixou lá numa cultura, que foi o feijão,
a compactação prejudicou a produtividade do feijão, o gesso aliviou os efeitos da compactação no solo, né? Mas como é bastante comum para as leguminosas, o gesso isoladamente não teve um efeito de melhorar a produtividade do feijão. O Leandro, né, que hoje está aqui trabalhando com a gente no IDR, aqui no Paraná, que fez essa pesquisa de doutorado, trabalhou com técnicas muito boas, né, técnicas de avaliação da coleta de agregados. Ele fez lá vários estudos e conseguiu fazer um bom resultado do trabalho dele, indicando então que a gessagem aumentou cálcio e aumentou carbono, e talvez por conta disso aumentou nos agregados as forças de agregação aumentaram. Então, em alguns aspectos a gente pode encontrar, como naquele primeiro estudo que nós fizemos no campo do professor Caires, aumento de resistência à penetração, mas abaixo do limite considerado ainda bom para as culturas anuais, né? E acho que esse aumento de resistência que a gente encontrou foi justamente devido a essa maior força de agregação. Pode haver aumento de argila dispersa, sobretudo quando a gente avalia algumas camadas que têm alumínio, porque um dos efeitos do gesso, né, substituir alumínio por cálcio na CTC do solo, e o alumínio tem um poder, né, de agregação maior. Então, em alguns momentos, né, diminuir essa força de agregação pelo alumínio pode até ter aumentado um pouco a argila dispersa, mas com o tempo, crescendo mais raiz e produzindo um pouco mais de biomassa num sistema de manejo que tem as gramíneas que respondem ao gesso, a gente acaba aumentando o carbono, e acho que isso acaba trazendo um efeito benéfico do gesso para a estruturação do solo. Crescimento de raízes e aumento do teor de carbono é o que a gente poderia dizer dessa parte da estrutura. Fora do Brasil se estuda muito gesso para melhorar a estrutura do solo, claramente para substituir sódio por cálcio, né, em solos que são afetados por salinidade. Então, acredito que no Brasil, se tivermos condições de salinidade ou sodicidade, o gesso vai funcionar como funciona e tem muito registro mundo afora. Na nossa condição, né, sem a salinidade, sem sodicidade, em plantio direto, vamos dizer, para o centro-sul do Brasil, as possibilidades do gesso de melhorar a estrutura do solo são ao longo do tempo, por produzir mais biomassa em função da resposta das gramíneas e mais raiz. Marcelo, e vocês também pesquisaram a aplicação de doses de gesso e essas divididas em várias aplicações anuais para o desempenho do milho, na soja e no trigo. Em bases desses resultados, vale a pena dividir a aplicação em várias doses da quantidade recomendada? Porque, eventualmente, poderíamos pensar em dividir as doses de gesso através, por exemplo, de um superfosfato simples, do qual grande parte constituinte desse fosfatado é gesso. Talvez pudéssemos pensar em várias doses e não uma aplicação só de gesso, talvez facilitaria, né, toda a questão de aplicação do gesso, já que viria pelo super simples. O que você acha, então, qual foram os resultados dessas aplicações divididas anuais que vocês obtiveram? Não, historicamente até se faz referência, né, dos primeiros estudos ou dos primeiros resultados, né, investigando aí efeito do gesso, foram através de adubações com superfosfato simples, né, no cerrado. Então, isso começou no cerrado lá na década de 80 e em função disso se pesquisou depois isoladamente o gesso. Então, eu diria que nós estudamos o gesso, a minha experiência é utilizá-lo nessas doses mais como a gente não pode dizer como um adubo, né? Então, a gente estaria trabalhando com doses de toneladas por hectare. Mas eu acredito que se você utilizar super simples e utilizar ele seguidas vezes, você vai obter um resultado que também é positivo, né, do gesso contido nessa dose de superfosfato simples.
Pensando na aplicação de gesso isoladamente, então em toneladas por hectare, como condicionador de solo, é a forma como ele se encontra na nossa legislação, eu acredito que se eu tivesse estudado por 2 ou 3 anos a aplicação parcelada, eu te diria aqui que não compensa fazer esse parcelamento. Então, no nosso estudo, nenhuma cultura isoladamente apresentou resultado em função do parcelamento. Primeiro, por que do parcelamento? Um resultado muito típico da aplicação do gesso, além de aumentar a cálcio e enxofre, que estão na constituição do gesso, diminuir alumínio, né, a atividade de alumínio no solo, é também promover a mobilização ou lixiviação do magnésio. E a nossa hipótese era que parcelar o gesso diminuiria a lixiviação do magnésio, permitindo então aplicar doses mais elevadas, pensando numa longevidade dessa prática. Então, aplicando uma dose mais elevada, a gente poderia ter um resultado no tempo, né, num período maior, mas tentando diminuir a lixiviação de magnésio, faria essa aplicação parcelada. Então, se eu estudasse por 3 anos, avaliamos as culturas lá nesses 3 anos, isoladamente eu não encontrei resposta nenhuma. Eu diria, então, não aplique parcelado, aplique uma dose adequada para a tua região de uma vez só. Mas como nós estudamos nesse experimento por um período bastante prolongado, esse experimento foi instalado em 2009, nós já estamos em 2022, a gente continua fazendo o acompanhamento dessas áreas, então nós tivemos a oportunidade de avaliar a produtividade acumulada. Quando a gente avaliou a produtividade acumulada, nós vimos que é possível chegar a uma dose de máxima eficiência técnica ou máxima eficiência econômica, nós fizemos essas duas avaliações, em doses mais elevadas quando eu faço o parcelamento. E como nós estudamos até hoje, então essa área tem mais de 10 anos, se lá no começo as doses mais elevadas que nós estudamos aqui, de 9 e 12 toneladas, não eram as melhores, estavam sempre associadas a quedas de produtividade a partir da máxima eficiência técnica, depois de 8 anos, 9 anos, são elas que ainda têm um efeito residual maior, um potencial maior de aumentar a produtividade de alguma gramínea no sistema de produção. Então, eu diria para você, Nelson, no curto prazo, ou se for aplicar doses, eu diria que para a nossa região, para a nossa realidade, nós estamos aqui numa região, em termos de granulometria, nós temos aí 70, 80 ou mais, né, por cento de argila. Para essas condições, aplicaria uma dose em aplicação única, estaria resolvido, né? Mas se eu pensar também numa produção com mais gramíneas, né, e um período maior de resposta do gesso, daria para fazer o parcelamento, porque o parcelamento se mostrou benéfico para as maiores doses. E para a dose de máxima eficiência técnica, que no nosso caso aqui, ficou em torno de 5,5 toneladas. A máxima eficiência econômica vai estar em torno de 4,5 toneladas. Quando a gente pensa nessa produção acumulada. Esse estudo ele abrangeu da produção acumulada 4 anos e meio após a aplicação o início da aplicação do gesso. Então, para esse período, eu diria que essa é uma dose, né, entre 4 e 5 toneladas, próximo da máxima eficiência econômica, que resulta numa dose um pouco menor do que a máxima eficiência técnica, e eu acredito que nessa dose você tem um bom resultado e poderia ser feita uma aplicação única. Se fosse pensar então em aplicações maiores e num prazo maior para avaliar essa produtividade acumulada, talvez o parcelamento em pelo menos 2 aplicações seria mais viável. Marcelo, será que sobre isso a gente poderia pensar que se vai entrar numa área virgem ou uma área nova que esteja com problema, fazer uma aplicação total com gesso?
e a partir dos anos seguintes parcelar, e aplicando gesso, claro, e acompanhando todo o solo e fazendo todo o acompanhamento correto. Mas será que a gente poderia pensar num solo, em fazer uma aplicação conforme a recomendação da quantidade total de gesso, porém posteriormente, após essa correção, ir dividindo, indo parcelando para não ter que repetir uma aplicação, vamos chamar assim, de grande quantidade? O que você acha? Eu acho que sim, Nelson. A gente tem que pensar, quando se faz calagem, gessagem, nós temos que pensar em vários aspectos. Um deles, muito importante, é a parte econômica. Quando a gente faz uma despesa muito grande, né, numa única aplicação, a gente gera uma despesa muito grande, isso gera uma dificuldade de caixa. Se essa despesa não for acompanhada por uma condição boa de safra e uma resposta de produtividade que já me ajude a abater esse custo logo de cara, ou pelo menos no curto prazo, isso pode gerar dificuldades. Então, eu acredito que a agronomia é legal por isso. Diferentes pesquisas vão mostrar diferentes aspectos, mas todos eles são importantes. Então, quando a gente fala aqui que uma dose, para nossa condição, que foi muito boa, de 4 a 5 toneladas por hectare, eu acredito que é uma dose que vai gerar, né, inicialmente até um certo desequilíbrio no solo. Quando a gente tem o início da reação de uma dose de gesso ou de calcário nessas proporções, a gente tem de início um certo desequilíbrio no solo. É importante, inclusive, saber quando fazer isso, né? Por isso que a gente tem tradicionalmente a calagem, por exemplo, sendo feita após a colheita da cultura de verão e antes do cultivo de inverno, ou até que se utilize uma planta de cobertura no inverno, né? Não pensando já na produção econômica, né? Uma cultura que vai produzir grãos aí, porque essa primeira cultura sob esse efeito, né, de dissolver, né, o nosso produto que esteja lá, seja ele calcário ou gesso, vai promover inicialmente algum desequilíbrio, mas eu acredito que isso que você falou é bastante importante. A gente precisa conhecer a técnica e, após uma aplicação mais pesada, inicial, se fosse, né, uma área que eu estivesse saindo de uma condição de fertilidade ruim, convertendo alguma área, sei lá, de pasto ou de pastagem com algum grau de degradação para a lavoura, eu acredito que as doses iniciais, a gente tem que assumir isso, e aí eu acho que se é um custo elevado, a gente não faz na propriedade como um todo, faz numa parte da propriedade, entra caprichando e tentando acertar, mas tem que verificar se o que nós fizemos foi bom, né? E talvez daí, com algum grau de experiência, levar para o resto da propriedade, para o resto da fazenda, vários talhões. Eu acredito que aplicar o gesso depois desse primeiro impacto como condicionador, né, vai ser sempre atrelada à calagem, né? Se você tem um bom nível de magnésio no solo e resolver o problema da acidez do solo, a camada, né, de 0 a 20 ou até 20 a 40, com algum efeito dessa calagem, vai prover o magnésio, e o nível crítico dos nutrientes, para nós, eles são determinados principalmente nessa camada. Para alguns elementos como enxofre, é importante avaliar 20 a 40 ou até 30 a 60, se a gente estivesse pensando em cana, por exemplo. Mas a gente tem que resolver primeiro essa camada que está associada, né, mais fortemente ao desempenho produtivo. Se quiser daí fazer um programa, a gente começa resolvendo o 0 a 20, começa resolvendo a acidez e os níveis críticos dos nutrientes, e aí entra lá pensando no subsolo ou subsuperfície, dependendo do que da região, se tem, né, uma palavra ou outra para a mesma coisa que a gente está querendo dizer. Mas o substrato de subsuperfície é importante, sobretudo quando a gente tem déficit hídrico ou tem restrição hídrica. Isso é comum para algumas culturas, né, convivem com isso em algumas regiões, mas em algumas regiões, outras regiões, isso não é a regra, mas a exceção está vindo cada vez mais presente, né? Nós estamos vendo aí
quedas de produtividade importante. Nesse ano a gente teve aqui no Paraná, acredito que, né, no Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina talvez tenha sofrido exatamente isso, né, uma restrição hídrica importante numa época de chuva. O gesso ele tem essa capacidade, sobretudo para as gramíneas, de auxiliar, né, ou de diminuir esse efeito negativo, auxiliar as culturas a obter água e obter nutrientes quando essa seca maior vem. Então, eu acredito, Nelson, que se você perguntar, aplicar como, depois dessa aplicação inicial, aplicar parceladamente ao longo dos anos, eu acredito que pode ser positivo, poderia ser pensado até economicamente no superfosfato simples, dependendo das características do solo, né? Vai fazendo um acompanhamento. Se tiver deficiência de magnésio, a possibilidade do gesso auxiliar diminui, precisa ter magnésio no solo. E quando se aplica o gesso, e sabendo que vai mobilizar o magnésio em profundidade, é interessante estar associado, pelo menos de maneira planejada, no teu sistema de produção, uma cultura com enraizamento mais profundo, logo na sequência da aplicação do gesso. Poderia ser o milho, que é uma cultura que tem respondido bem à aplicação de gesso e tem potencial de trazer esse magnésio que está se aprofundando no solo após a gessagem, de volta para a superfície através da reciclagem pelos restos culturais. Dependendo do produtor, pode ser que essa cultura seja outra, mas eu acho que é possível fazer, Nelson, uma aplicação de doses menores ao longo do tempo, parceladamente, sem uma grande despesa localizada no tempo, e isso tem que estar sempre atrelado às culturas que respondem, e para que elas respondam, eu acredito que um ponto fundamental, eu estou tratando aqui da minha experiência, né, de áreas que não têm deficiência de cálcio ou que não tem tanto alumínio. Se essas condições históricas de deficiência de cálcio ou excesso de alumínio estiverem presentes, o gesso sempre vai ser benéfico, inclusive para as leguminosas, né, ou outras culturas de outras famílias. Mas especificamente o gesso para manejar, aumentar o enraizamento em profundidade, diminuir, né, essa questão da estratificação da fertilidade do solo, que é bastante comum, né, em plantio direto, fica muito concentrado, né, a disponibilidade de nutrientes nas camadas mais superficiais, que é essa, então, a minha experiência com o gesso. Eu acredito que é possível, Nelson, fazer essa aplicação daí de maneira parcelada no tempo, com doses menores, sempre monitorando. Se fez uma calagem, né, talvez entre uma calagem e outra, é possível fazer uso do gesso, tendo o magnésio em níveis acima do nível crítico, né? Culturas mais exigentes, por exemplo, em enxofre, também a gente tem que pensar muito nisso. Acho que é possível fazer isso que você perguntou, sim, com sucesso. Em outro artigo muito interessante, vocês estudaram o efeito residual do gesso e sua influência na adubação nitrogenada em um sistema com aveia preta e soja. Pensando no sistema de rotação de cultura, essa prática parece muito interessante no longo prazo. Você pode nos comentar os resultados, como na prática o produtor rural poderia se beneficiar da aplicação do gesso e a influência na adubação nitrogenada? Bom, Nelson, a ideia de estudar adubação nitrogenada e gessagem é justamente por conta dos resultados que tivemos com a avaliação do sistema radicular. O gesso, ele, para a nossa condição, então, que não tem alumínio em profundidade, né, em teores tóxicos, o gesso aumentou o crescimento radicular tanto nas camadas de 0 a 20, 20 a 40, que a gente está mais próximo da superfície, quanto nas de subsolo, né, 40 a 60, 60 a 80. Então, uma das coisas que nos ocorreu é que o gesso poderia aumentar a eficiência do uso do nitrogênio. O nitrogênio aplicado na forma nítrica ou amoniacal, ele vai acabar se transformando em nitrogênio nítrico, né? É uma forma química do nitrogênio, uma espécie química
que não tem uma atração propriamente dita pelo solo, né? Sendo negativo, ele tende a lixiviar. E tendo um sistema radicular mais profundo, a gente poderia ter um aumento dessa aproveitamento, dessa recuperação do nitrogênio. Nós utilizamos, então, a aveia, que na nossa região aqui é muito importante para a integração lavoura-pecuária, como uma forragem para o inverno, a aveia, o azevém também é bastante importante aqui para a nossa região. Então, entre uma lavoura de grãos e outra, poderia ser soja, poderia ser milho, entra a aveia, ou entra azevém, ou entra um stand de ambas, né, aveia mais azevém juntos. Nós estudamos doses relativamente conservadoras de nitrogênio, por conta dessa fase do estudo avaliar a cultura antecessora sendo a soja. Mas a dose de 100 kg por hectare de nitrogênio consta como uma dose da faixa recomendada para a cultura da aveia no nosso manual de adubação e calagem para o estado do Paraná, e nós utilizamos essa dose e a metade dela, pensando que talvez, né, se tiver maior eficiência, já fizemos um investimento no gesso, poderíamos economizar aplicando metade do nitrogênio com maior eficiência para produzir um resultado final mais economicamente viável para o produtor. Infelizmente, após a soja, não houve interação entre a adubação nitrogenada e o gesso. O que nós tivemos foram resultados positivos da adubação nitrogenada, mesmo após a soja utilizar os 100 quilos, resultou em produtividade de parte aérea, de matéria seca de parte aérea maior com 100 quilos do que com 50. E o gesso também aumentou o crescimento radicular da aveia e teve um efeito positivo na produção de parte aérea da aveia. No nosso estudo, o que a gente percebeu, nós avaliamos então a aveia na fase do início do florescimento, pensando na produção de forragem. Então, aqui é bastante comum também produzir, além dos animais pastorearem no campo, usarem, né, a área como pasto, também a produção do rolão, que seria o pré-secado. Então, nós colhemos a aveia, retiramos a aveia das parcelas do experimento, simulando a colheita para fazer o pré-secado, o rolão. E aí, pensando no sistema plantio direto, o rebrote da aveia é importante para produzir a palha que vai cobrir o solo, reciclar nutrientes. Daí, nessa fase especificamente, Nelson, nós verificamos aí a interação do gesso com o nitrogênio. Então, quando houve adubação nitrogenada, houve efeito significativo do gesso. Sem adubação nitrogenada, né, a testemunha lá, a gente não teve efeito do gesso e as plantas rebrotaram com um crescimento bem pior. Então, foi muito importante a maior dose de nitrogênio para prover um melhor crescimento desse rebrote. E quando eu utilizei esse nitrogênio, então houve daí uma interação e o gesso melhorou o crescimento das plantas. Quando a gente pensa na colheita nessa parte aérea, o rebrote ocorre numa época de menor disponibilidade de água no solo. Menos água, menos nutriente, a planta não está absorvendo água, não está absorvendo os nutrientes. Então, se nós também não tivéssemos feito essa diferenciação, se tivéssemos avaliado só a biomassa da aveia para a produção de forragem, ou a parte aérea como um todo, independente disso, talvez não tivéssemos enxergado essa interação. Então, o gesso melhorou o desempenho da cultura junto à maior dose de nitrogênio para o rebrote, para produzir mais palha e uma condição melhor para o plantio direto da próxima soja. Esse trabalho ele foi continuado, Nelson, e a gente fez então com um aluno de doutorado outras safras daí com o milho sendo a cultura antecessora à aveia, né? Esse trabalho ainda não foi publicado, mas deve estar saindo aí 1 ou 2 artigos em breve. Nós podemos conversar mais adiante sobre esse resultado, porque daí as doses foram diferentes, as doses de nitrogênio, né, após o milho, e a gente teve um efeito até um pouco diferente, embora o gesso, né, já se aproximando aí de 8 anos da aplicação, já tivesse lá um impacto menor, mas ainda temos mais coisa aí para estudar no futuro. Nos artigos
aparece com frequência o comentário da aplicação do gesso associado à lixiviação de magnésio. Você considera isso um problema? Se sim, como devemos evitar essa lixiviação? Como devemos tratar esse assunto? Não necessariamente um problema, mas é um fato. O gesso lixivia, a aplicação de gesso lixivia magnésio. Quando iniciamos o estudo, a leitura geral do material que a gente tinha à disposição apontava a lixiviação de base, né? Magnésio e potássio. Os resultados dos estudos do professor Caires aqui no Paraná apontavam para magnésio, e nós só conseguimos confirmar a lixiviação de magnésio. Então, um grande receio do produtor que é perder potássio, isso a gente não conseguiu encontrar. No início desse experimento, a gente encontrou mobilização em pequena magnitude do potássio da camada inicial para a camada, né, de 0 a 10 para a camada de 10 a 20. Mas como as culturas vão absorver quilos e quilos por hectare, muito mais do que magnésio, eu acredito que a própria capacidade das plantas de absorver e reciclar o potássio via resíduos diminui muito essa observação de lixiviação de potássio. Então, se a gente pegar a cultura do milho, ela pode reciclar, né, 3, 4 vezes mais potássio do que magnésio. E nós temos, né, pensando em centimol de carga, muito mais magnésio no solo do que potássio. Então, a gente trata, por exemplo, aqui na região, é comum encontrar 2 centimol ou mais, né, de magnésio. E potássio acima do nível crítico para a nossa região aqui de 0,3 centimol, a gente já percebe que o par iônico que se forma no solo e que está associado, né, o sulfato se associando ao magnésio ou ao potássio para lixiviar, o sulfato vai encontrar mais magnésio do que potássio, porque a gente tem lá 2 centimol de magnésio e 0,3, 0,4, 0,5 centimol de potássio. Acho que esse é um dos motivos. A tendência de formar o par iônico para descer é maior para o lado do magnésio. E se ele desce no perfil, uma lavoura de milho pode reciclar, né, vai absorver, sei lá, 200 quilos por hectare de potássio, depende da lavoura. Nós temos uma realidade também ímpar aqui para a cultura do milho na nossa região. Os tetos produtivos aqui são de 16 toneladas. Existem recordes de produtividade acima disso, mas é uma realidade de áreas de alta tecnologia, com solo bastante corrigido, produzirem em torno de 15 toneladas de média. Então, a gente pode ter uma reciclagem de potássio muito grande. Então, se você me perguntar para uma área que está próximo do nível crítico de magnésio, aplicar o gesso em toneladas por hectare, vai ter uma resposta curta do gesso, e essa resposta curta vai estar associada certamente a uma piora na absorção de magnésio por parte das culturas. Então, nós temos que associar a gessagem ao monitoramento do magnésio no solo e dar preferência, durante a calagem, ao uso do calcário dolomítico. Na nossa região, durante muito tempo, o calcário dolomítico, por ser o calcário corretivo mais barato, calcário dolomítico é mais barato do que calcítico nessa nossa região, então a gente tinha teores de magnésio muito para cima, muito maiores do que esse 2 que eu falei, até 3 centimol, até mais do que isso. Então, nesse caso, eu diria que não é um problema aplicar o gesso e ter lixiviação de magnésio. Talvez fosse um dos motivos do benefício, porque um dos jeitos de se pensar sobre nutrição de plantas, na parte de equilíbrios, é que o excesso de um nutriente pode prejudicar a absorção de outro nutriente. O excesso de magnésio poderia prejudicar a absorção de cálcio. Se eu usei o calcário para resolver o problema da acidez, mas coloquei cálcio e coloquei muito magnésio, na sequência, o manejo da área, se tem essas características que eu estou falando de produzir gramíneas que respondem à gessagem, o gesso pode vir lixiviar um pouco desse magnésio, distribuir em camadas subsuperficiais, aumentar a fertilidade, né, pelo menos para magnésio, para essas camadas, mas vai aumentar também cálcio, vai aumentar enxofre, então pode ser um benefício lixiviar o magnésio se ele tiver em excesso. Se o magnésio não tiver em excesso, daí sim vai ser um problema, Nelson. Então é importante
não é só no caso do gesso para magnésio, mas é importante a gente sempre fazer o monitoramento. E a gente tem níveis de interpretação para os nutrientes no solo, mas eu diria que é muito importante, quando a gente acha que está trabalhando com fertilidade, nós trabalhamos com fertilidade e nutrição. A gente tem um programa de monitoramento da fertilidade do solo, da nutrição das culturas, para que a gente tenha, né, um programa de calagem, gessagem, adubação, o manejo da fertilidade completo. E isso, ao longo do tempo, acredito que seja economicamente e tecnicamente mais eficiente, mais viável. Marcelo, muitas pessoas perguntam, muitos colegas, inclusive, perguntam com frequência, né? Nós temos vários métodos de cálculo da dose a ser aplicada de gesso. Será que a gente poderia unificar um método de norte a sul no país? Porque tem um método que foi mais desenvolvido por Cerrado, o método produzido pelo professor Caires aí no Paraná, não é? O que seria o melhor para o técnico utilizar para a sua região? O Brasil é um país muito... A extensão do nosso país é praticamente continental, então nós vamos ter diferentes tipos de solo em diferentes biomas, com explorações muito distintas. Então, acho que um único método para determinar a necessidade de gessagem, ou a dose de gesso a aplicar, eu acho que é difícil. Essa é a minha opinião, de ter um único método que funcione bem para tudo isso. Historicamente, o gesso, os estudos que permitiram, né, que trouxeram para a pesquisa muitos estudos e acabaram resultando em tentativas de métodos de recomendação, foram muito baseados nos estudos do Cerrado. Teor de argila, vezes 50, vezes 60, ou até para culturas perenes, vezes 70, 75, eles estão associados ao teor de argila, porque quanto mais argiloso eu vou ter uma lixiviação menor, ou as espécies químicas que derivam da reação do gesso no solo vão se mover, ou pelo menos vão atingir uma profundidade menor, né? Então, é importante a gente saber o alcance dessa lixiviação. O mesmo teor de argila, Nelson, nossa região aqui, se eu colocasse um teor de argila de 80%, se eu tiver uma chuva como a de Guarapuava, que dá 2.000 milímetros por ano, ou se eu tiver no norte do Paraná, que temos lá 1.300 milímetros, 1.400 milímetros por ano, o resultado pode ser diferente, para o mesmo teor de argila. Então, acho difícil que a gente tenha um único método que vá responder por tudo isso. Se você tiver alumínio como um problema em subsuperfície e tiver deficiência de cálcio, acho que os métodos vão determinar doses que vão ser benéficas. O pessoal da Embrapa trabalhou durante muitos anos também, gerando recomendações que estão aí para várias culturas e tem inclusive indicações de doses a aplicar em função do intervalo de argila, né, da granulometria do solo. Se são resultados de experimentação, né, de longo prazo, são resultados confiáveis. A proposta do professor Caires também é uma proposta um pouco mais nova, mas também bastante sólida cientificamente, né? Utilizou resultados de experimentação com gesso em diferentes regiões, né? Usou resultados nossos aqui do Paraná, e até com auxílio de inteligência artificial, está aí o método. Acho que a gente tem que começar a utilizar no sentido de verificar para que condições ele realmente vai estar funcionando. Nós temos confiança, já assisti a apresentação de resultados do professor Caires, né, que é uma pessoa assim, bastante responsável. O método foi balizado perante resultados de campo, que eu acho que é outra coisa muito importante, de vários anos, e ele funciona. Quando eu penso na minha experiência aqui, Nelson, que a gente não tem alumínio em subsuperfície e não tem deficiência de cálcio, eu não tenho nem isso.
né? Não tenho essa condição de utilizar esses métodos. Então, eu também vejo com bastante valor a experimentação regionalizada, né? Nós temos aqui casos na região de produtores de leite que utilizam gramínea após gramínea. Então, a gente tem a aveia no inverno, mas a gente tem o verão entrando com milho e depois do milho, muitas vezes, um sorgo antes de entrar com aveia. Então, culturas que têm, na nossa experiência, potencial de resposta, de poder utilizar mais água, de explorar um volume maior de solo, e isso não está previsto em nenhum desses métodos, né? Nós podemos pensar uma saturação de cálcio, né, na CTC, na camada de 20 a 40, como algo a atingir, mas muitas vezes a gente tem essa saturação e ainda tem algum espaço para a resposta das plantas. Então, eu diria que, se está no cerrado, os métodos que foram desenvolvidos para o cerrado, minimamente são experimentados, comprovadamente funcionam, vão recomendar doses que devem trazer benefício e muito provavelmente não vão lixiviar magnésio em excesso, mas nesse método não está escrito lá com qual teor de magnésio você pode aplicar essa fórmula de 50 vezes ou 60 vezes o teor de argila e sair aplicando o gesso. Então, a gente tem que olhar com atenção tudo. Eu acho que isso faz com que o papel do agrônomo, essa visão ampla, né, da situação para manejo, é bastante importante. Acredito, então, que os métodos que estão aí podem ser utilizados. Dificilmente a gente vai ter um método que vai funcionar no Brasil de norte a sul, e é preciso experimentação regionalizada para essa condição de aplicar gesso onde não tem deficiência de cálcio, não tem excesso de alumínio, mas ele pode funcionar como uma ferramenta de manejo, ou para excesso de magnésio, um possível desbalanço, né, de cálcio e magnésio no solo, ou até mesmo a necessidade de aumentar o enraizamento em profundidade, fornecer mais enxofre, dependendo da cultura. Marcelo, excelente. E aí, já te agradeço, a gente está finalizando a entrevista. Te agradeço imensamente pela excelente entrevista, com informações muito interessantes, talvez muito novas, muito importante. E te pergunto assim, você tem algum comentário final a fazer? Eu espero que isso que a gente falou aqui seja analisado criticamente. Nunca foi interesse do nosso grupo de pesquisa, né, que eu desenvolvo aqui com alunos e com colegas aqui da universidade, são resultados práticos de experimento a campo, né, durante vários anos. Se eu não tivesse uma área com 12 anos lá dessa aplicação de gesso, eu não saberia até quando ele estaria funcionando, tendo algum efeito significativo. Quando eu olhei a aplicação do gesso isoladamente, cultura por cultura, eu não vi efeito do parcelamento. Na produtividade acumulada, houve efeito do parcelamento. Então, a nossa ideia sempre foi de estudar livre de amarras, não tinha nem por que aplicar gesso aqui se eu fosse considerar só aquilo que está escrito. Então, a gente tem que realmente ser curioso, trabalhar, buscar, produzir informação de confiabilidade, experimentação a campo por vários anos, é algo que está se tornando mais difícil da gente ver hoje em dia. A urgência de produzir a informação, muitas vezes, nos traz uma informação incompleta. Ela é suficiente para aquele período de avaliação de 1 ano, de 2 anos, mas por 5 anos, por 10 anos, ele é muito mais eficiente. Então, se eu pegasse um período de 2 anos inicialmente aqui no experimento, eu não teria nenhum período de seca. Depois de 3 anos e meio, houve um período de seca, e aí o efeito do gesso foi muito maior. Naquele período, então, ele proporcionalmente, ele se pagou muito mais. E nós estamos vendo, então, que o aumento desses eventos extremos de clima, uma hora chove demais e depois chove de menos, traz para nós novos desafios, e eu vejo o gesso como uma ferramenta que pode nos ajudar a enfrentar alguns desses desafios. Agradeço aqui o espaço,
Eu espero ter colaborado um pouquinho, aí nem que seja para colocar uma pulguinha aí atrás da orelha, né, de alguém tentar estudar o gesso por uma condição em que ele não tem uma recomendação típica, não é comum a gente pensar, né, o gesso é para corrigir falta de cálcio ou de enxofre, né, ambos, ou excesso de alumínio. E a gente está vendo resultados aqui que nenhuma das três coisas estaria em voga e a gente tem um resultado positivo para gramíneas. Então, para quem trabalha com essas culturas, eu acho que é bastante importante. Nós tentamos estudar o gesso para outras culturas, trabalhamos em pomar de maçã. Maçã é uma cultura que a absorção de cálcio muitas vezes é insuficiente, gera problemas inclusive no pós-colheita. O bitter pit durante o tempo de frigorificação pode acontecer, diminuir o valor da produção. Nós não tivemos, por exemplo, nesse experimento, num pomar de maçã com 12 ou 15 anos, se eu não me engano, aqui do município de Palmas, não tivemos resultado significativo na produtividade, mas a qualidade pós-colheita da maçã respondeu ao gesso. Então, se eu estivesse fazendo um trabalho simples e estou avaliando só a produtividade, porque eu não trabalho com maçã, eu diria, olha, os níveis de fertilidade variam muito, mas em pomar é muito comum ter uma aplicação quase que desenfreada de nutrientes, esterco. A gente não encontrou resposta, mas trabalhando com alguém da fruticultura, avaliamos a pós-colheita e encontramos um resultado importante, que talvez, eu sendo da área de solos, trabalhando com gesso, produtividade, vou até ali, se não encontrei resultado, vou dizer que não tem. Então, a gente precisa de alguém mais trabalhando junto. Para a nossa região, a gente também trabalhou aqui com eucalipto, uma cultura que, infelizmente, enfrentou um período aí de valores muito baixos, um certo desincentivo até para essa plantação, uma das alternativas de renda para pequenos produtores, para propriedades aí diversificadas. E, por exemplo, para o eucalipto bentame, que é especificamente recomendado na nossa região por tolerar o frio, uma planta de crescimento muito rápido e que apresentou uma resposta muito boa para o gesso. Então, acredito que a gente tem que explorar o gesso, entender como é que ele funciona no solo e ir levando isso para outras culturas. E a experimentação regionalizada pode trazer culturas diferentes. Eu acredito que para cada região um sistema de integração lavoura-pecuária diferente ou uma outra cultura com crescimento um pouco mais rápido, mesmo que não sejam essas gramíneas que a gente tanto fala, né, o milho, o trigo, a cevada, também pode haver potencial de resposta ao gesso. Ele, como qualquer outro insumo, deve ser aplicado com critério, né? Com certeza não tem só benefícios, nada que a gente estuda tem só benefícios, ele traz um custo, né? Existem trabalhos fora do Brasil que exploram a questão de radionuclídeos presente no gesso, mas como a gente conversou aqui antes, né, o gesso está dentro, o radionuclídeos da rocha fosfática, né? O super simples tendo gesso, o gesso, para nós, ele é o fosfogesso, é o gesso derivado, subproduto da produção de fertilizantes fosfatados. Então, acho que é uma necessidade também da gente ter outros estudos, inclusive desses radionuclídeos. Eu revisei até trabalhos, já li trabalhos de fora falando sobre isso, mas na nossa condição no Brasil, um único trabalho que eu pude ler apontou valores de radionuclídeos abaixo do que os valores estabelecidos como seguros fora do Brasil. Então, a gente precisa ler, conhecer a nível não só de Brasil, mas de outros países, quais foram as experiências, para realmente entender tudo, né, sobre essa técnica e buscar as melhores recomendações possíveis para o produtor, do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico e, como eu acabei de falar, aí, né, um outro ponto até ambiental, para a gente fazer tudo com segurança e eficiência. Marcelo, muitíssimo obrigado e um grande abraço. Um abraço, Nelson. Obrigado pelo convite. Espero que seja aí uma
um tempo, né, interessante para os nossos espectadores aí do canal.